irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, poder me conectar com vocês, ainda que virtualmente. Temos motivos para glorificar ao Senhor, porque encontramos uma maneira de, apesar da distância, ainda assim conseguir cultuar ao Senhor como igreja. Hoje é um domingo de Páscoa, é um domingo muito especial para nós e para todos os cristãos, porque é uma oportunidade que nós temos para celebrar o que Jesus fez por cada um de nós. Viveu uma vida exemplar, sem cometer pecado, morreu e depois ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. E nós cristãos precisamos celebrar essa vida de Cristo, que Cristo está vivo e principalmente, irmãos, porque a nossa vida hoje ela vive em função da esperança que nós temos, que um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Que vocês possam se alegrar com este culto, com este momento de adoração que nós teremos diante de Deus, por tudo que Jesus fez por nós e principalmente, Jesus Cristo está vivo. Essa é a principal mensagem do domingo de Páscoa. Jesus Cristo está vivo. E eu quero, irmãos, pedir para que vocês, quero falar para vocês que nós temos o link da nossa igreja. Quero encorajar você a compartilhar este link com outras pessoas, com amigos, com colegas, com parentes, para que eles possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus também. Nós sabemos que essas ferramentas digitais são poderosas para que a gente possa expandir ao máximo a nossa capacidade de evangelização, de compartilhamento da palavra de Deus. Então compartilhe o link. E lá no link mesmo, no nosso canal do YouTube da nossa igreja, você pode também interagir com outras pessoas, colocando lá os seus comentários e louvando a Deus com os irmãos. E assim, irmãos, a gente vai potencializando ainda mais as ferramentas digitais que nós temos disponíveis para a nossa igreja. E o terceiro ponto, antes de passarmos para o momento de louvor, nós temos uma mensagem para as crianças. Vocês, crianças, vocês são muito importantes para nós, vocês sabiam? Nós estamos aqui na nossa igreja sentindo muita saudade de vocês. Vocês são muito importantes. E nós queremos começar o nosso culto demonstrando a importância que vocês têm para nós. Então eu quero convidar você, se você estiver sentado, para que você fique de pé. E nós queremos orar por você, abençoar a sua vida, para que você tenha um fim de domingo maravilhoso e tenha uma semana extraordinária na presença de Deus. Amém? Então eu quero convidar a toda a igreja para que nós possamos orar pelas nossas crianças e abençoar a vida delas em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por cada uma das crianças que o Senhor confiou em nossas mãos como igreja. Nós sabemos da nossa responsabilidade, que temos que ensinar a Tua palavra para elas, ó Pai. E nós te pedimos para que a Tua palavra que está sendo ministrada para as nossas crianças, que este evangelho que está sendo ministrado possa ser poder de Deus na vida delas, possa trazer transformação, possa trazer salvação e que o reino de Deus seja poderosamente implantado no coração de cada uma delas. Abençoe as crianças da nossa igreja, Pai. E desde já eu te peço para que os pais e responsáveis por elas, ó Pai, por cada uma delas que possam, Deus, em nome de Jesus, serem capacitados por Ti e que possam, Deus, ministrar a Tua palavra, ensinar a Tua palavra para essas crianças, para que elas possam ouvir e absorver a Tua palavra. Nós te agradecemos pela confiança, Pai, pelo Senhor ter colocado tantas crianças sob nossa responsabilidade. E nos ajuda, ó Pai, porque sabemos também da responsabilidade que nós temos de ministrar a Tua palavra para elas. Abençoe a vida delas em nome de Jesus, ó Pai. Que elas sejam abençoadas por Ti, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais um momento de louvor. E nesse momento especial, onde nós vamos celebrar a Páscoa, podemos nos lembrar do amor de Cristo por nossas vidas e poder realmente crer nesse Deus poderoso, grande, que foi capaz de morrer por cada um de nós, porque nos amou, porque se importa conosco, para que um dia pudéssemos estar com Ele na eternidade. Por isso que nós estamos hoje, onde você está, poder louvar ao Senhor e agradecer a Ele por esse amor incondicional, esse amor que é perfeito e que nos alcançou. Você possa agradecer esse Deus essa noite.
constrange o meu interior. Quem é o homem pra que dele te lembres, ó Senhor? Mas o teu amor me atraiu, livraste-me da morte, então renasci. Eis-me aqui, Senhor, rendido a ti. Como posso agradecer o teu cuidado e teu amor por mim, ó Deus de amor, Deus de amor. Graças te dou, pois tu és Deus de amor, Deus de amor, Deus de amor. Graças te dou, pois tu és Deus de amor. Tanto amor por mim, mostraste lá na cruz, Jesus, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Tanto amor assim constrange o meu interior. Quem é o homem pra que dele te livres, ó Senhor? Mas o teu amor me atraiu, livraste-me da morte, então renasci. Eis-me aqui, Senhor, rendido a ti. Como posso agradecer o teu cuidado e teu amor por mim?
como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra.
nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Uma palavra de oferta para vocês, que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 6 em diante. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. Quando nós observamos esse texto, irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre generosidade. E considerando o contexto que nós vivemos, este é um tema bem propício para nós, porque nós precisamos exercer a generosidade principalmente com o nosso próximo. E eu gostaria de destacar algumas coisas desse texto, que são muito importantes para que nós como igreja possamos colocar em prática. A primeira coisa que ele diz é que aquele que semeia muito, colherá muito, mas o que semeia pouco, colherá pouco. Ou seja, depende de cada um de nós o quanto nós iremos colher. Ou seja, depende do quanto que nós iremos semear. Quanto mais generosos nós formos, mais nós receberemos a bênção do Senhor. E um outro aspecto importante é que Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Que as nossas ofertas que nós trazemos ao Senhor, elas precisam ser com alegria e não com pesar. A gente precisa ter alegria no coração quando a gente contribui. E principalmente considerando que a gente sabe que as nossas ofertas são para abençoar outras pessoas, para abençoar a igreja, para abençoar famílias que necessitam. E que isso precisa produzir alegria no nosso coração. E um terceiro ponto que é muito importante que eu gostaria de destacar com vocês, é que quando nós somos generosos, Deus acrescenta ainda mais para que nós possamos continuar sendo generosos. E eu gostaria de destacar o que diz no verso 11. Vocês são enriquecidos de todas as formas. Olha que bênção. E ele continua. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Que nós, irmãos, eu e você, nós possamos praticar essa generosidade. Se nós praticarmos a generosidade, nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Então eu encorajo você, continue trazendo seus dízimos, as suas ofertas. Você pode depositar os seus dízimos e ofertas na conta da igreja. Ou, se você preferir, você pode guardar esse dinheiro na sua casa. E quando nós voltarmos a ter os cultos públicos, e aí você então, juntamente conosco, você pode trazer a sua oferta e depositar aqui no gasofilácio da igreja. Mas o importante, irmãos, é que cada um de nós como igreja,
nós possamos continuar sendo generosos. E algo muito importante que nós realizamos aqui na nossa igreja, e que nós temos orgulho de falar, é que a gente abençoa muitas famílias. Sabemos que com todo esse contexto, nós teremos que ajudar ainda mais. Então é importante, irmãos, que nós que podemos, que a gente continue sendo generoso, para que a gente possa abençoar toda a igreja. E assim, irmãos, certamente Deus nos abençoará. Amém? Graças a Deus. Preciso vem de ti, tua palavra me edifica, constantemente me achego a ti. Tu és Deus e serás por toda a eternidade. Tu és meu grande abrigo e tranquilidade. Posso confiar, posso descansar em tua presença. Eu te louvarei, te exaltarei com todo o meu viver. Eu te louvarei em tua presença, ó meu Deus, te engrandecerei. Teu amor encontro vida, tudo que eu preciso vem de ti. Tua palavra me edifica, constantemente me achego a ti. Tu és Deus e serás por toda a eternidade. Tu és meu grande amigo e tranquilidade. Posso confiar, posso descansar em tua presença. Eu te louvarei, te exaltarei com todo o meu viver. Eu te louvarei em tua presença, ó meu Deus, te engrandecerei. Eu te louvarei, te exaltarei com todo o meu viver. Eu te louvarei em tua presença, ó meu Deus, te engrandecerei. Posso confiar, posso descansar. Posso confiar, posso descansar em tua presença. Eu te louvarei, te exaltarei com todo o meu viver. Eu te louvarei em tua presença, ó meu Deus, te engrandecerei. Eu te louvarei, te exaltarei com todo o meu viver. Eu te louvarei em tua presença, ó meu Deus, te engrandecerei. Glória a Deus, irmãos. Vamos passar ao momento da mensagem dessa noite. Queria convidar você aí na sua casa para que juntos possamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai Santo, por estarmos diante da Tua presença mais uma vez, mais um dia, para Te louvar, exaltar e glorificar o Teu santo nome. Nós sabemos, Senhor Jesus, que temos vivido dias difíceis, as pessoas estando cada uma nas suas casas. Gostaríamos que estivéssemos todos aqui na igreja congregando, mas não estamos. Mas ainda assim, Pai, temos que Te louvar porque temos a Tua palavra que tem chegado a todos nós através, Deus, de tantas ferramentas digitais que hoje temos disponíveis. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai Santo,
que nós possamos estar com as nossas mentes, os nossos corações abertos para receber a Tua palavra e que o Senhor possa nos orientar para que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender das Escrituras. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença e por mais um dia, por mais um domingo, cultuarmos ao Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, o tema da mensagem dessa noite é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. E é um tema que faz todo sentido, né? Num domingo de Páscoa como o que nós estamos tendo hoje, considerando aí que para nós, como igreja cristã, é um dia extremamente importante por lembrarmos tudo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. É verdade que esse domingo de Páscoa tem sido bem diferente de outros que tivemos, considerando que as pessoas estão preocupadas, tristes, amedrontadas por conta de toda a epidemia que nós estamos passando. Mas a verdade é que todos nós estamos precisando de boas notícias, não é? As boas notícias que pudessem trazer para nós ânimo, motivação e alegria para os nossos corações. Se nós voltarmos no tempo, na Páscoa, onde nós tivemos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, naquele domingo pela manhã, os servos do Senhor Jesus, os seguidores de Jesus e os seus discípulos, também estavam preocupados, tristes, amargurados, mas uma boa notícia mudou completamente o ânimo daqueles nossos irmãos. E eu queria então convidar você para que juntos nós pudéssemos estudar na palavra de Deus, lendo Mateus capítulo 28, do verso 1 ao 8. Nesse texto bíblico nós iremos estudar qual foi essa ótima notícia que invadiu o coração daqueles discípulos mais os seguidores de Jesus, que fez com que eles mudassem o ânimo e o vigor e a motivação, de tristeza para alegria, de medo para coragem, de preocupação para confiança. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao 8, diz assim: essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Agora vão depressa e diga aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, imaginem só, depois de aproximadamente 3 anos extraordinários, em uma convivência diária com Jesus, parecia que tudo estava acabado para os seus discípulos. Imagine só que o grande mestre que eles tinham convivido durante 3 anos estava morto e sepultado. Imagine o tamanho da tristeza daqueles discípulos e mais os seguidores de Jesus, porque tiveram uma convivência diária maravilhosa,
ouvindo Jesus ensinar, ouvindo seus ensinamentos, além do convívio diário. Viram os milagres, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas. Deve ter sido algo extraordinário conviver com Jesus por tanto tempo. Afinal, foram longos 3 anos. Se apenas lendo as Escrituras, cada um de nós já ficamos extremamente emocionados, imagine só cada um de nós do lado de Jesus, acompanhando cada uma das etapas, dos milagres, das coisas que Jesus realizou. E agora, com a morte e o sepultamento de Jesus, os seus discípulos, mais os seus seguidores, estavam tristes, estavam amedrontados, estavam preocupados, não somente com aquele momento, mas também com o futuro de cada um deles. E quando a gente mergulha especificamente nesse texto de Mateus 28, aqui fala que era um domingo pela manhã. Um domingo pela manhã. E logo cedo, 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, mãe de Tiago e de João, elas combinaram de irem até o sepulcro onde estava o corpo de Jesus para que pudesse ungí-lo. Vale lembrar que ungir o corpo de um morto, de alguém que tinha morrido, era um costume daqueles dias lá na Palestina, mas além disso, aquelas mulheres queriam prestar uma última homenagem a Jesus, queriam fazer algo que pudessem demonstrar a sua última afeição e amor a tudo que Jesus representava para cada uma delas. No trajeto até o sepulcro, elas estavam preocupadas, pensando como é que elas fariam para remover a pedra que estava na frente do sepulcro. Uma missão praticamente impossível para 2 mulheres. Só que enquanto elas caminhavam para o sepulcro, lá no sepulcro, algo sobrenatural já estava acontecendo. Tinha acontecido um grande terremoto, a palavra de Deus nos diz. E o que foi esse terremoto? Um anjo do Senhor desceu do céu. E esse mesmo anjo rolou a pedra, tirou a pedra que estava na frente do sepulcro. E depois sentou em cima da pedra. E isso foi algo tão extraordinário, tão poderoso e tão tremendo, que os guardas que estavam lá para proteger a entrada do sepulcro ficaram extremamente preocupados e ficaram extremamente chocados com tudo que tinha acontecido. E o texto fala que eles ficaram como mortos, de tamanho impacto que foi a chegada daquele anjo. E quando aquelas mulheres chegaram no sepulcro, viram que a pedra estava removida e começaram a ficar com um misto de preocupação, sem saber o que estava acontecendo, e elas entraram dentro do sepulcro e constataram que o corpo de Jesus não estava lá dentro. E eu imagino, então, uma certa decepção no coração delas, afinal, tinham acordado tão cedo para que pudessem fazer algo para Jesus, para que pudessem prestar a sua última homenagem para Jesus, para que pudessem ungir o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus não estava mais lá. Logicamente, a gente sabe por outros evangelhos que teve a preocupação de alguém ter ido lá, roubado o corpo de Jesus, e essas mulheres então começaram a ficar desoladas. Até que então, de repente, o anjo então apareceu para aquelas mulheres. E o anjo então, a primeira coisa que o anjo fez foi, ele tratou de acalmá-las. E ele disse para elas assim, não tenha medo. Trazendo a ideia de que elas chegaram com muito medo até o sepulcro e que daquele momento em diante elas deveriam parar de ficar com medo. Então ele fala, calma, não tenham mais medo. Pode acabar com o medo que vocês estão tendo. E aí o anjo continua. Eu sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês vieram procurar Jesus, aquele que foi crucificado, aquele Jesus que morreu. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Realmente ele não está aqui. Mas antes de vocês ficarem preocupados, eu tenho uma ótima notícia. Ele não está aqui porque ele ressuscitou, porque ele está vivo, porque ele está vivo. E agora eu quero que vocês confirmem. E aí o anjo traz elas mais para o interior daquele sepulcro e mostra para elas, olha, ele deveria estar aqui. Aqui é o lugar onde foi colocado o corpo desse Jesus. Mas ele não está aqui. Ele realmente ressuscitou. E aí então o anjo
depois de dar essa notícia maravilhosa para aquelas mulheres, que chegaram tristes, preocupadas, amedrontadas, e agora receberam uma ótima notícia que encheu o coração delas de alegria. E aí então o anjo dá uma super recomendação para elas, que elas deveriam fazer com urgência, que elas deveriam fazer rapidamente, que elas deveriam voltar para os demais seguidores de Jesus, para os discípulos de Jesus, e contar para eles, bem depressa, que Jesus havia ressuscitado. E aquelas mulheres saíram como um foguete, podemos dizer assim, dentro daquele sepulcro, alegres e felizes pela notícia que o anjo tinha dado para elas. E vale lembrar que o anjo disse assim: olha, ele ressuscitou como ele havia dito para vocês. Ele não ressuscitou assim, simplesmente, ele ressuscitou justamente conforme ele havia dito para cada um dos seus seguidores, comprovando aquilo que ele tinha falado anteriormente. E aquelas mulheres saíram. E quando elas saíram, elas encontraram com Jesus. Que tremendo. Elas conseguiram ver o próprio Jesus. Quando elas estavam no sepulcro, elas tinham recebido uma informação que Jesus tinha ressuscitado. E agora elas estavam frente a frente com Jesus. E o que elas fizeram? Dobraram os joelhos e o adoraram. Simples assim, como cada um de nós deve fazer quando a gente se depara diante de Jesus. Reconhecer a sua majestade, reconhecer o seu senhorio, dobrar os joelhos e adorar ao Senhor Jesus. E então Jesus disse a mesma coisa que o anjo: não tenha medo. Vá para os meus e avise eles que eu ressuscitei e vou me encontrar com eles lá na Galileia. E assim elas voltaram cheias de alegria. O ânimo mudou, a motivação mudou completamente. E aquelas mulheres que chegaram tristes, amedrontadas, preocupadas, saíram daqueles sepulcros cheios de alegria, pelo fato de terem recebido a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Irmãos, quando olhamos esse texto, nós podemos ver que essa história nos ensina que a história da Páscoa, ela não termina num funeral. A gente sabe que Jesus morreu, e a morte de Jesus, ela é sim uma parte muito importante da história, mas a história não acaba aí, porque nós vemos em toda a Escritura no Novo Testamento que Jesus teve uma vida exemplar, viveu sem cometer pecado, morreu e foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia nos mostra que ele ressuscitou e ele está vivo, como está escrito em Atos capítulo 2, verso 24, que as algemas da morte não conseguiram prendê-lo. Isso mostra o poder da ressurreição de Jesus nas nossas vidas, irmãos, porque ele está vivo e ele vive sobre as nossas vidas nos dias de hoje. E a gente pode citar, irmãos, que por causa da ressurreição que nós temos em Jesus, os nossos pecados podem ser perdoados. Imagine só que por causa do pecado nós merecíamos a morte, mas por causa da ressurreição de Jesus, os nossos pecados podem ser perdoados. Por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos nos tornar filhos de Deus, como está escrito lá em João, capítulo 3. Vede como é grande o amor que o Pai vos concedeu, de ter-vos tornado filhos de Deus, e que de fato somos. Nos tornamos filhos de Deus por causa do ato da ressurreição de Jesus. E podemos dizer que, por causa da ressurreição de Jesus, nós temos a esperança da vida eterna. Nós sabemos que a nossa vida não se resume apenas nesse cotidiano que vivemos, e que a nossa esperança não está em carros, casas, bens materiais, mas a nossa esperança vai muito além disso, porque nós temos a esperança de um dia estar com o Senhor Jesus para sempre. Justamente porque ele prometeu, da mesma forma que ele havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia, ele também disse que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso, irmãos, cada um de nós temos
motivos suficientes para celebrar nesse domingo de Páscoa. Ainda que sejam dias difíceis por tudo que estamos passando e enfrentando, mas eu quero trazer essa boa notícia para você, meu irmão. Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E isso é um motivo para que o nosso coração se encha de alegria. E nós precisamos celebrar mais a ressurreição de Jesus. Deixar que a notícia da ressurreição de Jesus possa encher o nosso coração de alegria. E para isso, irmãos, eu quero destacar 3 coisas, 3 pontos nesse texto que nós lemos de Mateus, que vão nos ajudar a valorizar a ressurreição de Jesus como uma boa notícia para manter a nossa motivação, o nosso ânimo em Cristo. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nós precisamos, para manter viva a ressurreição de Jesus Cristo em nossas vidas, nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Irmãos, nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Vejam aqui no texto, irmãos, quando o anjo disse, no verso 6, ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Jesus havia dito que iria ressuscitar. Jesus tinha avisado seus seguidores que ele ia ressuscitar. Mas interessante é que aquelas mulheres, quando elas foram até o sepulcro, elas não tinham expectativa nenhuma de encontrar um Jesus ressuscitado, mas elas estavam lá para encontrar um corpo de um morto. Nenhuma expectativa de encontrar o Jesus Cristo ressuscitado. Estavam com medo, estavam amedrontadas, estavam preocupadas, mas quando o anjo deu aquela ótima notícia para aquelas mulheres, dizendo que Jesus havia ressuscitado, e lembrando elas do que Jesus tinha dito para elas, como para os demais discípulos, aquilo foi como luz no meio das trevas. Aquilo foi como beber como água no deserto. Aquilo trouxe uma paz e uma alegria imensa para aquelas mulheres. Aquele ambiente de medo foi embora, aquele ambiente de amedrontamento foi embora, e o coração daquelas mulheres se encheu de alegria, porque elas puderam se lembrar do que Jesus havia dito e ver que o fato da ressurreição foi simplesmente um cumprimento daquilo que Jesus havia dito. E para nós, irmãos, nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus que nós temos todos os dias. Como é que nós iremos nos lembrar das palavras de Jesus? Através das Escrituras, através da palavra de Deus, que é a Bíblia que o Senhor deixou para nós. Mas nós só seremos capazes de lembrar se nós lermos. Por isso é importante, irmãos, que nós possamos nos lembrar da palavra do Senhor Jesus. Para isso é importante que cada um de nós tenha a disciplina de ler a Bíblia. Eu e você, nós precisamos ler a Bíblia sempre. Nós precisamos ouvir Jesus falar conosco sempre. E Jesus pode falar conosco todos os dias. Jesus pode falar conosco todas as horas. Basta simplesmente nós dedicarmos um tempo para ler as Escrituras. Como nós sabemos, nós temos aqui disponível a palavra de Deus, as palavras de Jesus. E em momentos de crise, em momentos de dificuldades, como em momentos de alegria também, em todos os momentos, nós temos a palavra de Deus disponível. Mas como aquelas mulheres, puxa, me lembrar do que Jesus disse. E para nós, nos dias de hoje, diante dos desafios que nós temos todos os dias, o que virá na nossa mente? E é importante, irmãos, que a gente possa se lembrar da palavra de Deus. E para isso a gente precisa ler as Escrituras sempre, abraçá-las, ter a disciplina da leitura de todos os dias, porque isso vai fazer com que nos momentos de desafios que nós temos, a angústia e a tristeza e a preocupação não tome conta do nosso coração. E que isso possa ser revertido por alegria, por confiança e por paz. Portanto, irmãos,
lembre-se sempre das palavras de Jesus. Lembre-se sempre do que o Senhor tem falado com você. O segundo conselho que eu queria dividir com vocês é divida as boas notícias sobre Jesus. Divida as boas notícias sobre Jesus. Veja, irmãos, que o anjo disse para aquela mulher no verso 7, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. E depois Jesus disse para elas, lá no verso 10, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Ou seja, vão depressa, o anjo falou bem claro na orientação que ele deu para aquelas mulheres, que elas deveriam ir com urgência, com pressa, dividir aquela boa notícia da ressurreição de Jesus com os demais discípulos. E por que isso era tão importante? Porque precisavam ir rápido. Porque os discípulos de Jesus estavam nas suas casas, trancados, com medo, amedrontados, com o que poderia acontecer com eles, considerando que o próprio Jesus estava morto e que eles poderiam morrer a qualquer momento. E trazer para eles a notícia de que aquilo que Jesus havia dito tinha se cumprido e ele havia ressuscitado, traria um ânimo completamente diferente para aquelas pessoas, para aqueles seus discípulos. Por isso era importante eles terem essa informação, essa boa notícia. E aquelas mulheres foram rapidamente, depressa, seguindo a orientação do anjo, depois de Jesus, falar para aqueles discípulos o que elas tinham visto, e tinham ouvido, tanto do anjo como do próprio Jesus. Irmãos, para nós é a mesma coisa. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Nós precisamos motivar uns aos outros. Nós precisamos e temos essa responsabilidade entre nós, irmãos, corpo de Cristo, de motivar uns aos outros. Nós vivemos dias, irmãos, onde se propaga uma onda de más notícias terríveis. Pessoas com medo de sair de casa, com medo de morrer, preocupadas em ficarem doentes. E quando você liga os jornais, quando você vai para as redes sociais, é uma enxurrada, uma avalanche de más notícias. Mas nós podemos mudar isso, irmãos. Ao invés de nós continuarmos nessa onda de más notícias, nós podemos fazer diferente. Nós podemos mandar boas notícias para as pessoas. Nós podemos encorajar as pessoas e falar para essas pessoas o quão bom é Jesus. O que Jesus tem feito nas nossas vidas, o que Jesus tem feito na vida da nossa igreja, o que Jesus tem feito nos nossos familiares, quantas coisas boas Jesus tem feito por nós, e compartilhar essas boas notícias, compartilhar sobre a ressurreição de Jesus, compartilhar a história da ressurreição de Jesus, porque essas histórias podem causar uma mudança no humor, no ânimo das pessoas da nossa sociedade. É nossa responsabilidade fazer isso, irmãos. Más notícias, o mundo não precisa de mais nenhuma. Já temos o suficiente. Se ligarmos os jornais agora, encontraremos um montão. Mas nós temos que fazer diferente. Nós temos uma mensagem de esperança. Nós temos uma mensagem que vai mudar o humor, o ânimo das pessoas. Jesus ressuscitado. Jesus que vive. Jesus que está vivo. E um Jesus que prometeu que vai voltar. Um Jesus que vive dentro dos nossos corações. Um Jesus que deixou a sua palavra e que na sua palavra nos orienta sobre todas as coisas, sobre todas as questões e exatamente como a gente tem que se comportar diante de cada um dos desafios que nós temos. Eu preciso ser um propagador de boas notícias como aquelas mulheres. E aí eu digo para você, meu irmão, vai depressa se conectar com outros irmãos. Puxa, pastor, mas eu tenho que cumprir o distanciamento social, preciso ficar na minha casa. Ainda assim, irmãos, temos ferramentas para abençoar outros. Você pode mandar um versículo bíblico para alguém que você conhece. Você pode compartilhar essa palavra, inclusive esta palavra e este culto, considerando que você vai receber o link deste culto e de tantos outros cultos
que estão sendo celebrados como o nosso online, onde compartilhar um link com uma boa palavra de Deus para trazer ânimo, trazer esperança para as pessoas, trazer confiança para as pessoas, trazer alegria para as pessoas de uma boa notícia. Divida depressa boas notícias com as pessoas, porque esse é o nosso papel. Nós podemos, irmãos, usar e abusar das ferramentas digitais que nós temos para nos conectar com as pessoas e dividir boas notícias. Aquelas mulheres foram capazes de levar as boas notícias acerca de Jesus para outros. E nós temos que ser capazes da mesma forma e compartilhar as boas notícias do que Jesus tem feito nas nossas vidas, nos nossos dias, com outras pessoas. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar com vocês sobre essa mensagem é que nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas. Aquelas mulheres, quando elas encontraram Jesus, a primeira coisa que elas fizeram foi dobrar os joelhos e adorá-lo. E elas fizeram isso porque elas reconheciam Jesus como seu Senhor. E nós precisamos, irmãos, reconhecer Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas todos os dias. E Jesus não pode ser tratado como alguém qualquer. Jesus é Senhor, Jesus merece a nossa adoração, Jesus merece a nosso louvor, Jesus merece que a gente dobre os nossos joelhos para adorá-lo, para exaltá-lo, porque Ele está vivo, Ele não está morto. Já começa daí, que Ele está vivo e não está morto. Segundo, que Ele é Senhor. Terceiro, por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário, da sua morte e ressurreição, que nós estamos tendo vivo. Então, ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. E eu digo para vocês, irmãos, aquelas mulheres fizeram corretamente. Diante de Jesus, para nós, nos cabe apenas dobrar os nossos joelhos e adorá-lo. E para mim e para você, como tem sido a nossa relação com Jesus? Tem sido uma relação de um colega distante, que a gente de vez em quando se encontra, dá um oi, acena com a mão e tudo bem? Ou é aquele que a gente se aproxima e está cada vez mais perto, e quando estamos diante dele, nos prostramos diante dele e o adoramos? Essa relação de proximidade, de intimidade, é o que Jesus quer ter com cada um de nós. Mas infelizmente o tempo passa e as pessoas se distanciam de Jesus e ficam cada vez mais distantes, ao ponto de Jesus ser apenas um conhecido e longe de ser um amigo, longe de ser alguém para a gente sentar e conversar. E o que Jesus espera de você é que você o reconheça como Ele realmente é, Senhor, e que Ele possa ser Senhor da sua vida. A gente não pode permitir com que o tempo, irmãos, cause entre nós um afastamento natural, um afastamento carnal, que nos deixe céticos e a gente trate Jesus como alguém qualquer, porque Ele não é. Jesus é muito mais do que isso, irmãos. O que Jesus fez por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores, foi algo extraordinário. E por tudo que Ele fez, só nos resta adorá-los todos os dias. E eu convido você mesmo, esses dias que estamos mais em casa, mais dentro de casa do que fora, que você possa dobrar mais os seus joelhos diante de Jesus, prostrar diante de Jesus, reconhecer o que Ele é, Senhor e Rei, que você possa lembrá-lo que Ele não é aquele que está pendurado no madeiro, porque Ele vive, Ele ressuscitou, e Ele quer estar vivo e participando da minha e da sua vida. E já caminhando para o fim, meus irmãos, aquele domingo para aquelas mulheres, ele começou de um jeito e ele terminou completamente diferente. Naquele domingo, aquelas mulheres, como todos os discípulos de Jesus, eles começaram aquele dia tristes, trancados nas suas casas, com medo de morrerem, por causa de alguma ação por parte dos líderes religiosos da época. Estavam tristes, angustiados e sem nenhuma esperança.
E mesmo Jesus tendo dito que iria ressuscitar, ninguém estava considerando a sua ressurreição. E depois daquela boa notícia que o anjo trouxe, o domingo daquelas mulheres acabou completamente diferente. A gente pode citar que a preocupação virou confiança, que o medo virou coragem e que a tristeza foi transformada em alegria. E tudo isso aconteceu porque elas receberam a boa notícia que Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. O domingo terminou completamente diferente. E que essa notícia de Jesus, que Jesus ressuscitou, possa ser capaz de mudar o seu domingo também. Possa encher o seu coração de alegria e possa remover toda tristeza. Possa mandar embora toda preocupação e encher o seu coração de confiança. E possa também tirar todo medo e encher o seu coração de coragem. E que você possa celebrar o que Jesus fez por você. Ele ressuscitou por você. Ele está vivo por você. Ele venceu a morte por mim e por você. E por causa disso nós temos vida, vida em abundância. E por causa disso nós temos a esperança de que da mesma forma que ele disse que ele iria ressuscitar, ele também falou que um dia ele vai voltar. E que essa esperança da vida eterna em Cristo, desse Jesus que ressuscitou, possa encher o meu e o seu coração e motivarmos nós, como igreja do Senhor, a continuar andando, adorando e servindo esse Jesus maravilhoso, que morreu, é verdade, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida e vida em abundância. Deus abençoe em nome de Jesus, e eu quero neste momento orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que o Senhor ministrou para as nossas vidas nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo cuidado que o Senhor tem tido por nós, Igreja Batista Jerusalém. E quando olhamos essa história, Deus, da tua ressurreição, e observamos como começou o dia daquelas mulheres e de todos os discípulos, presos dentro de casa, preocupados, tristes, com medo, e depois de receberem aquela notícia maravilhosa do que o Senhor Jesus havia ressuscitado, aqueles discípulos terminaram o dia confiantes, alegres, cheios de coragem, porque eles sabiam, porque eles ficaram sabendo, receberam a notícia da tua ressurreição. Jesus, que essa alegria, ó Pai, da tua ressurreição possa invadir os nossos corações também. Possa invadir os nossos corações, gerando ânimo em cada um de nós, gerando, Deus, motivação em cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos enfrentar, Pai, as lutas que já estamos tendo no dia a dia e vencê-las na força do Senhor. Ajuda-nos como igreja, ó Pai, a valorizar a ressurreição de Jesus. Que a gente não venha tratar isso como um assunto qualquer, mas possamos valorizá-lo, Pai, como algo extraordinário que Deus fez por amor a cada um de nós. E nos ajude, Pai, a valorizar isso, Pai. Como estudamos na Tua Palavra, valorizando a Tua Palavra, as Escrituras, dividindo as boas notícias, Deus, com os nossos irmãos. E também, ó Pai, que nós possamos adorar ao Senhor, reconhecer tudo que o Senhor tem feito por nós, nos dobrando diante de Ti, reconhecendo que Tu és o nosso Senhor e único Deus. Muito obrigado por esse dia. E nós Te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Eu gostaria de trazer uma mensagem para você que ainda não é cristão, não faz parte de nenhuma igreja evangélica e está aqui conosco e teve a oportunidade de ouvir essa mensagem que foi pregada há alguns minutos. Nós estamos muito felizes pela oportunidade de nos conectar com você e temos uma palavra para você. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que você pudesse ter a oportunidade de tê-lo
como Senhor e Salvador da sua vida. É maravilhoso quando nós estudamos a Bíblia, que nós vemos que para nos tornarmos filhos de Deus e termos a esperança da vida eterna, o que o Senhor Jesus espera de nós, única e exclusivamente, que nós possamos fazer como essas duas mulheres no texto bíblico que nós estudamos fizemos. Adorá-lo, reconhecendo Ele, Jesus, como o Senhor das nossas vidas. Eu tive a oportunidade de fazer isso e com certeza foi a melhor decisão que eu tive em toda a minha vida. E eu queria recomendar que você fizesse a mesma coisa, que você possa deixar com que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou fazer uma oração. E se você na sua casa se sentir à vontade, você pode repetir essa oração comigo. Eu tenho certeza que o seu coração vai se encher de alegria, como daquelas mulheres que se encheu de alegria porque elas ficaram sabendo da ressurreição de Jesus. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de ter ouvido a Tua palavra nesta noite. E eu quero também reconhecer o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu quero te pedir perdão de todos os meus pecados cometidos contra Ti, de tudo que fiz que me afasta do Senhor. E te pedir que o Senhor me perdoe, Pai, e me dê uma nova vida, e que eu possa recomeçar a minha vida, não mais sendo eu o dono da minha vida, mas que o Senhor possa ser o dono da minha vida, e que eu possa ser guiado pela Tua palavra. Assim, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor morreu na cruz e o Senhor ressuscitou para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse voltar a ter um relacionamento contigo e para que eu pudesse ter a esperança de vida eterna. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Estamos chegando ao fim de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Felizes pela oportunidade que tivemos de usar as ferramentas digitais para louvar e exaltar o nome do Senhor e ouvir a sua palavra. Eu quero encorajá-los, irmãos, para que durante essa semana você possa viver essa palavra, que você possa se alegrar com o fato da ressurreição de Jesus, que mudou a história e mudou a nossa vida. Que a gente possa, no meio de tantas notícias ruins, que a gente possa se alegrar com essa ótima notícia: Jesus está vivo. E agora eu quero orar por você e abençoar a sua família, para que você e a sua família possam ter uma semana extraordinária na presença de Deus e se alegrando todos os dias, porque nós servimos a um Jesus que está vivo, porque Ele ressuscitou. Amém? Feche seus olhos comigo e vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por este culto, obrigado por este momento, na Tua presença, que nós tivemos a oportunidade de cultuar ao Senhor. Somos privilegiados, Senhor, por em tão pouco tempo o Senhor nos abençoar como igreja, nos dando essas ferramentas digitais. Nós te louvamos que, apesar do distanciamento, o Senhor nos conectou como igreja e que a gente possa se manter conectado assim. Te peço, Deus, a Tua bênção especial sobre cada uma das famílias, Senhor Jesus, que estão nos assistindo neste momento. Que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um, fortalecendo o nosso amor ao Senhor, e que cada um de nós possamos viver a alegria da ressurreição de Jesus durante a nossa semana. Nos ajude, Deus, em momentos de tristeza, de desânimo, que a gente possa se animar com essa ótima notícia que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e Ele está vivo. Que isso possa encher e se manter nos nossos corações todos os dias dessa semana, Pai. E que nós possamos compartilhar essa boa notícia com outros, para que outras pessoas possam conhecer a grandeza do amor de Deus que o Senhor teve por cada um de nós. Assim nós te agradecemos e te entregamos este culto nas Tuas mãos. Que tudo o que fizemos aqui foi para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.
e que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Tongue will confess, amen? Yeah.